Olá, meus amigos e amigas da Casa do Caminho. É um prazer revê-los nesse espaço virtual. Aqui estamos mais uma vez nessa sala de estudos virtual para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje será o capítulo 76 a 95 da parte segunda do Livro dos Espíritos. Bom, são mais de 20 questões, são 20 questões com muitas subquestões, então nós não teremos tempo para sair detalhando cada questão. Até porque o motivo de nós nos encontrarmos aqui é, claro, com certeza, a reflexão, o estudo à luz da doutrina, mas também uma provocação para que não fiquemos inertes, tenhamos esse sentido de busca, de curiosidade. Então eu vou lhes repetir o Livro dos Espíritos, das questões 76 a 95. Fica assim, ó: a origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos e perispírito. Está falando aqui mundo primitivo porque nós ainda estamos numa base, esse primitivismo, esse alicerce base. Bom, para começarmos, nós temos aqui esses 30 minutos que sucedem. Origem e natureza dos espíritos. É a questão 76 e vale lembrar que a gente vai fazer um apêndice com a questão 23, um pouco anterior. E diz a 76, que definição se pode dar dos espíritos? Para a gente começar a olhar isso aqui, ele diz, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Se os espíritos povoam o universo fora do mundo material, quem sou eu? Um espírito encarnado na condição didática que Kardec nos diz, alma. Então, quando falamos de uma alma, segundo Kardec definiu para termos uma linha de raciocínio tendo seus postos e seus lugares, ele definiu que o espírito, quando desencarnado, liberto, é espírito, e quando encarnado, alma. Lá na questão 23, que é o espírito, ele diz princípio inteligente do universo, lá atrás. Então, dá a ideia do princípio, da natureza. Mas nessa questão, ele dá uma materialidade, tanto que ele coloca a nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres. Ou seja, nós já vamos nos entendendo um sentido individual, uma singularidade. Essa individualidade nos dá personalidade. Somos criados todos simples e ignorantes, mas conseguimos, com esse desenvolvimento, as nossas individualidades. Então, a individualidade de origem e simples é o que está aqui logo pela questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Não, eles são consequência dessa criação. Nossos filhos são consequência das nossas uniões, são consequência de uma ação orgânica que vai consubstanciar corpo, que vai servir a espírito quando encarna e chega para a nossa zeladoria. Assim também, nós somos individualidades criadas por esse Pai, lançados ao andamento da nossa vida, ao princípio das experiências de vida. Quando a gente fala simples e ignorante, parece que a gente se reduz muito como espírito, né? Uma coisa quase singela. Mas não é isso, é que dá origem. Se nós tivermos um certo cuidado em olharmos para esse termo, a gente vai perceber que quando chegam aos nossos cuidados, filhos e filhas, chegam bebês. Eles têm aqueles movimentos, vida, necessidade, mas são plenamente dependentes de nós. Aliás, na espécie dos mamíferos, é o que tem mais tempo de dependência da mãe e do pai. Do pai menos, da mãe muito. Então, o espírito simples e ignorante é aquele que principia o conhecimento, a busca do seu conhecimento. Num primeiro momento, vai amparado, vai sendo orientado, designado, com um livre-arbítrio muito pequeno. Esse livre-arbítrio vai se ampliando de acordo com as nossas experiências. O fato é que hoje, como Homo sapiens, criado já há mais de 200 mil anos, temos, há mais de 10 mil anos, uma história já escrita de um progresso relativo na humanidade.
E isso já nos tornou livres pelo reconhecimento de nossas razões, do que é certo e do que é errado. Mas voltando aqui, os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Claro que não. A eternidade, a existência, a pré-existência, existir desde o sempre, porque a gente não consegue ter uma linguagem que adeque o suficiente. Por exemplo, nós sabemos que existe a teoria do Big Bang, dando 13,5 bilhões de anos para o momento da expansão, da grande explosão que produziu o que é chamado universo à época e que hoje a ciência já começa a tratar como multiverso, né? Então, nós temos aí 2 trilhões de galáxias, mais ou menos estimadas aqui, estimadas, né, pela ciência, 2 trilhões de galáxias, cada galáxia tendo aí, eu fiz até uma anotação aqui, cada galáxia tem em torno de 2 trilhões de estrelas, né? E é um número razoável, né? Um número razoável. Para você olhar aqui a nossa Via Láctea, onde o nosso sistema solar está colocado, nós somos um grãozinho nessa grande expansão. Mas, enfim, Deus de sempre existiu. Vamos ter que usar esse termo, porque não existe uma forma de linguagem mais clara para determinar. Nós tivemos um momento, uma origem, mas a finitude para nós, ela só existe na experiência entre o residir e o se ausentar do plano material, ou seja, encarnando e desencarnando. Mas o espírito é eterno, ele vai prosseguir, ele não tem fim, ele tem uma busca, tem uma razão, o progresso, a dita felicidade que nós falamos, sem entendermos relativamente, nem de um modo ainda muito singelo que é a felicidade, nós temos a prosperar, o espírito continua. O que se extingue é a matéria. O que há de extinção é o sistema biológico. Esse extingue, devolve toda essa matéria à natureza para que isso se transforme novamente. Faz parte de um processo até repositório, porque nesse planeta pequenininho que nós vivemos, com uma camada pequenininha de atmosfera, nós temos pouca capacidade de aglutinação de átomos para a transformação das matérias necessárias. Um dos fatores extraordinários é que hoje produzimos uma quantidade de informação excepcional, mas só é possível por causa do meio virtual. Esse meio que nós estamos usando agora é um deles, é uma das formas mediáticas de utilização dessa virtualidade. Porque se nós precisássemos ter o conjunto de informação estabelecido nesse momento aqui, com todos os nossos critérios, não haveria matéria suficiente para produzir. Você já imaginou se fôssemos produzir o conhecimento de hoje como produzíamos conhecimento antes da Segunda Guerra Mundial? Pelo impresso, pelos jornais, pelas revistas, pelas apostilas, pelos livros, né, tão importantes desde a origem da sua formação lá com o advento de Gutenberg, trazendo então os pergaminhos transformados em livros pela imprensa, e que hoje ainda são importantes, mas que o meio digital, o meio virtual, começa a produzir essa possibilidade. Aqui ele faz uma pergunta que eu acho que encaixa nessa continuidade que nós falamos. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Essa origem de tempo que nós temos aqui, como tempo, isso aqui é uma medição terrena, da Terra, né? Aqui a gente fala numa distância de quilômetros, a gente pode falar em distâncias de luz, né? Não de luz, né? A gente fala em quilômetros, a gente fala em metros, a gente pode falar em milhas. Quando saímos daqui, começamos a mediar pela velocidade da luz, 1 ano-luz, 2 tempos de ano-luz, 3 tempos de ano-luz, porque mudam as relações, mas de qualquer maneira ainda continua sendo uma relação humana. Lá no espaço, criação e formação de tempo é totalmente diferente. Então, quando ele está dizendo aqui da origem dos tempos, ele está colocando como que da origem do nosso conhecimento de tempo. E ele descaracteriza, é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Ou seja, se ele está desde sempre ele cria. E como o universo está em expansão, falávamos,
E a ciência hoje lida com a questão da dobra do multiverso, ou seja, o universo com mais outro universo e essa grandiosidade de números que falamos, 250 bilhões de estrelas. Eu tinha falado trilhões, mas foi um erro, estou pegando aqui. 250 bilhões de estrelas na nossa galáxia, em 2 trilhões de galáxias no universo. São números que a expansão para nos determinar uma capacidade de gerenciar volume é impossível. Então, existe essa criação. E essa nossa criação ela é expansionista, porque o universo está em expansão. Falávamos que a ciência nos traz essa informação. Embora exista um processo de aglutinação pelas gravidades, existe um processo expansionista, opositivo a essa energia, opositivo a essa força e esse crescimento. Então, nós estamos sendo criados, os espíritos, nós nos considerando espíritos, desde sempre. E habitando toda sorte de planeta, em toda sorte de formatos e possibilidades, dos mais etéreos, quando mais evoluídos, dos mais grosseiros e materiais, quando menos evoluídos. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Bom, proceder um dos outros teria que haver uma capacidade de gestar outro espírito, está na gestação de outro espírito, e não é assim. Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. É a vontade do Deus. Não esse Deus humano, por favor. Vamos olhar para essa divindade que ela não pode estar humanizada no nosso tamanho. Nós fomos feitos à imagem e semelhança, na formatação poética de se colocar, pela capacidade da inteligência, da expansão, da mutabilidade, do progresso. E temos esse formato humanoide, isso também já sabemos que existe. Mas não é Deus assim, nesse formato nosso. Há uma abstração que nós devemos deixar. Né? Ele conduz a todos, quando a gente dá uma denominação ele, né, fica parecendo que existe um formato, um tamanho, não é. Né? O universo, na verdade, é todo o tamanho para nós, assim, se tivermos que moldar um formato, todo o tamanho de Deus está no tamanho do universo, que nós não conhecemos, que nós perscutamos, que nós buscamos entender, mas que nós não temos os volumes e as certezas. Bom, mas repito, ainda os espíritos nos colocam, ainda mais uma vez, a origem é um mistério. A origem dos espíritos é um mistério. Mas por que é um mistério? Os espíritos não saberiam nos dizer exatamente qual a nossa origem, o formato, eles que já estão desencarnados, erráticos no plano superior, em conjunto com espíritos, todos eles evoluídos, tendo acesso a tantas informações, tendo acesso atemporal e multidisciplinar em todos os campos, em todos os espaços percorridos, porque nós não temos capacidade de absorção. Nós não podemos ensinar uma criança nos primeiros dias, meses de vida, e mesmo anos de vida, nos primeiros anos, a voar, nem a se estudar engenharia, economia, enfim, não há capacidade, nós não temos, e nessa comparação, nós não temos capacidade de absorvermos esse conhecimento. Então fica chamado um mistério, porque não existe ainda um modo de expressão para dar essa classificação num modo didático e claro. Mas vamos avançar. O espírito tem fim? Compreendes que seja eterno o princípio de onde eles emanam. E aí a resposta, há muita coisa que não compreendeis, mas ele coloca aqui, dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, e é tudo que podemos por hora falar. Pegou a mesma coisa, parecia um mistério, não tem fim. Mas por quê? Como é que a gente vai entender aonde vamos ser Deus? Claro que não. Não pode a criatura superar o Criador, como existem em algumas histórias, ficaria um contrassenso. Mas seremos co-criadores. Nesse momento, estagiando pelo formato que estamos nos preparando para sermos co-criadores. Já não criamos tanto hoje aqui no planeta? Já não temos uma inteligência extraordinária, já tão bem desenvolvida,
que difere de 100 anos, que difere de 1000 anos, que difere de 2000 anos. Aliás, temos a inteligência, só não temos é a moralidade. É o grande problema nosso, é que estamos conseguindo uma evolução intelectual exponencial extraordinária, mas a nossa evolução moral, ela ainda é oscilante e quase uma linha se marcando em paralelo com a base. Nós temos alguns processos que dão alguns soluços ou solavancos que mexem alguma coisinha com a onda, mas não fazem ela crescer também, né? Se fôssemos usar uma escala, uma forma de apresentação gráfica, nós não temos essa evolução moral ainda. Jesus, há mais de 2000 anos, esteve aqui, antes dele, demais avatares, depois dele, tantos outros almas se fizeram presentes, com um sacrifício extraordinário para se organizarem e estarem entre nós, deixando de estar nas escalas mais evoluídas e tendo que se readequar para um processo de chegada. Fizeram extraordinários feitos e nós não aprendemos nada ainda. Nós ainda estamos num processo de entender, de busca. Realizamos muito, falamos muito, mas realizar de fato, ter isso espontaneamente, ainda não. Né? Ama teu próximo como a ti mesmo. A gente nem sabe se amar direito. Quanto mais reconhecer o próximo. A gente consegue amar já a família, já consegue ter valores que se tornaram muito mais dinâmicos do que as abstrações de 200, 300, 500, 1000 anos atrás. Está certo, está positivo, mas ainda falta muito. Nós estamos em construção, em desenvolvimento, em processo de formatação. Muito melhores, é claro, não tenho dúvida disso. Eu creio profundamente, creio que essa é a minha melhor, por favor, sem crítica, mas essa é a minha melhor expressão de encarnação. É a melhor oportunidade. É quando eu estou trazendo toda a bagagem autorizada e possível para fazer uso nesse momento, para minha alavancagem, para pegar a caneta e fazer a prova e ver aonde estava bom, eles não vão perguntar, mas aonde pode ser melhorado é a prova que nós vamos estar respondendo. Essa expressão do espírito em evolução, esse é o motivo de aqui estarmos encarnados. Não é para sofrer, não é para padecer, não é para ser perseguido, muitas das vezes, como às vezes nos vem aquele pensamento absurdo de que mal fiz eu a Deus. Não, nós estamos aqui na nossa melhor oportunidade, por isso a melhor encarnação, por isso a melhor expressão do que somos. Ah, mas eu não sou rico. Talvez quando tenha sido, não tenha sabido dar propriedade absoluta aos bens que te foram consignados. Quando eu falo ti, estou falando comigo, né? Sou eu aqui o primeiro nessa imagem. Olá, vocês vão notar que houve uma pequena interrupção, nós vamos estar fazendo uma conjugação com o juiz, nós tivemos uma queda, perda de sinal, então estou retomando aí do estudo, pensando que consiga retomar quando eu estava falando que eu acho da minha melhor encarnação, da melhor oportunidade que é agora. E que nós não estamos aqui para um sofrimento, para dores, dores sim, desculpe, para sofrimento. Nós vamos sofrer constrangimentos, vamos ter dores, é claro, com certeza. Senão, como impressionar a nós, espíritos, sem ter as ações que são apresentadas à matéria? O espírito vem para cá com um propósito, sofrer esse tipo de processo, mas não é sofrer de sofrimento, é ter a ação sobre ele, de modo que ele perceba todos os constrangimentos e todas as possibilidades que nos são permitidas. Né? Nós são permitidas. Nós estamos aqui nessas ações continuadas. Bom, voltando, teve essa interrupção aí, corta um pouco, vocês me desculpem o nível de raciocínio. Nós estávamos falando, né? Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Sim, eles estão em todos os lugares. Na verdade, existe o mundo espiritual e o mundo terreno. Não só o nosso terreno, existe uma multiplicidade de planetas, de mundos capazes de ter semelhantes no processo como nós, inferiores e outros já mais avançados. E aqui, na relação do nosso orbe, nós temos
um outro mundo que está se apresentando, que é o mundo espiritual, está está no universo, mas consignado nessa proximidade do nosso orbe, existe uma esfera de espíritos afetos aqui, né? E ele faz essa aqui: estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços. Tende muitos deles de contínuo ao vosso lado. Lembre, vamos lembrar que essa permuta, essa relação, essa comunicabilidade é a origem da doutrina dos espíritos, a possibilidade da interação com eles na forma como eles se expressam e na forma como nós temos a possibilidade de recebermos essa expressão. Está longe da fenomenologia, longe do sobrenatural, pelo contrário, é muito bem explicado como uma ciência muito clara, trazendo essa filosofia toda muito esclarecida e permitindo esse religar, essa religião dentro desse processo. Então, estão do nosso lado também. Por quê? Porque alguns estão a trabalho, estão na missão de estarem aqui, nos alavancando, nos propulsionando e dando um sentido, dando um norte nesse nosso ainda, nessa nossa ainda distração que temos. Outros estão porque simplesmente entregam as vestes, tem que entregar, é compulsório, mas se mantêm afetos e presos ao orbe por conta das suas características, dos seus interesses, dos seus sentimentos, dos seus valores, dos seus apegos, né? Apegado às coisas, vai continuar aqui no entorno. Portanto, muitos estarão à nossa volta. São os obsessores. Calma, o obsessor é aquele com quem você se sintoniza. Os espíritos de toda a ordem estão povoando o nosso entorno. Ai, que medo! Não, não pode ter medo. Você está numa relação, né? Você tem uma nítida relação com todos. Agora, vamos nos afinizar mais com uns do que os outros de acordo com as nossas propostas. É a mesma coisa que produzirmos as nossas relações sociais, nossas amizades, nosso conjunto de convívio de acordo com as nossas propostas, de acordo com as nossas propostas, de acordo com os nossos gostos, nossos valores. Caso contrário, aquilo não fica muito bem à vontade. A gente começa a ter uma certa dificuldade de conviver, né? Os espíritos gastam algum tempo, já estamos na questão 89, né? Porque nós só temos mais 6 minutos. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Depende. Tem uns que vão se locomover no espaço, como eu estava falando, igualzinho a nós aqui, com a mesma matéria. Por quê? Porque ainda estão muito impregnados, não ganharam essa ascensão. Mas lá na questão, nós temos aqui uma questão mais à frente, que vai exatamente para... A matéria opõe obstáculos aos espíritos? Não, ela não opõe. Mas essa velocidade que ele está dizendo, eles gastam algum tempo para percorrer o espaço, é uma questão de elevação. Qual o espírito mais evoluído ou não, né? Há 100 anos atrás, o começo dos automóveis, eles eram lentos, 20, 30 quilômetros. Hoje os carros estão andando a 300 quilômetros na pista. Nós não tínhamos aviões. Hoje existem jatos, caças, protótipos que já chegaram a 7.000 quilômetros por hora. 7.000 quilômetros por um avião, por exemplo, ele dá a volta sobre o Equador no globo, pega toda a circunferência do globo em menos de 6 horas. É uma loucura a gente pensar. Então, da mesma forma, a evolução da ciência, fazendo uma comparação, a comparação com esses espíritos, a capacidade de fluência, de evoluir, de andar, de estar se deslocando conforme o seu pensamento, mas também conforme as suas afinidades e a sua evolução. Isso é uma coisa. Portanto, não vamos pensar que ao desencarnar saímos voando por aí. Não é bem assim, né? Vamos ter até que perceber que, ao desencarnarmos, não estaremos fazendo nada se a misericórdia nos abraçar e tivermos mérito, merecimento, para termos o abrigo da espiritualidade que vai nos acalmar, nos tornar situados para depois começarmos o despertamento para uma experiência que não é nova, mas estava no esquecimento, que é o repatriamento à pátria-mãe, estar na erraticidade, né? Mas vamos aqui para concluir,
falávamos que a matéria não opõe obstáculo ao espírito. Não opõe. Por quê? Porque mesmo o fogo, mesmo a água, mesmo as paredes são de uma matéria muito mais densa do que a fluidez do próprio perispírito, que é muito tênue e consegue transpor essa barreira molecular material da aglutinação da matéria, né? Tem o espírito o dom da ubiquidade. Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não. O espírito não vai se dividir, porque nós somos singulares como seres e como espíritos, ao deixarmos a matéria, como já falamos, continuamos com a nossa unicidade. Agora, ele dá o exemplo aqui que o espírito é um, no entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo, não se divide. Isso quer dizer que ele usa o exemplo do Sol. O Sol está espargindo seus raios em todas as direções, não só do planeta Terra, mas em todo o sistema solar. Tem esse alcance, mas ele não se divide para fazer isso, ao contrário, ele irradia. Então é assim que somos. Nós podemos irradiar pensamentos e formas. Estamos hoje aqui e com o nosso pensamento podemos estar fazendo contato com o mundo errático e com o mundo corpóreo, né? Quando desdobramos nos nossos sonhos, também fazemos contatos muito mais amplos pela fluidez, é a libertação relativa do espírito em relação à matéria. E aqui, para fechar, que nós vamos até 95, nós vamos falar um pouquinho do perispírito. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Lembra-se, gente, questão 76 a 95 para estudar. É muita matéria e muitas outras obras que vão complementar, desenvolver mais todo esse pensamento que nos é trazido. Então, estamos dando uma degustação, uma provocação para essa reflexão que vai depender de cada um dos senhores e senhoras que estiverem oportunizando a si a capacidade de estudarem e se tornarem mais conhecedores daquilo que somos, espíritos, de onde viemos, porque aqui estamos e para onde vamos. Então, ele diz aqui, envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é como se nós estamos hoje estudando na ciência, né? A ciência vem nos trazer no espaço. 5% está em matéria contida como nós conhecemos. O resto era um vazio que se dizia e que hoje a ciência já admite como matéria escura, que não está definitivamente apresentada e que a gente vai considerar que à frente a ciência vai estar estudando o próprio fluido universal, né, onde estamos todos submetidos, submersos nessa grande energia. Então, essa matéria escura que nem a ciência ainda já admite matéria, mas que não sabe definir consistência e processo, é mais ou menos algo que pode nos servir para nos dar essa relação de como é o perispírito formado por qual conteúdo de matéria. Estou jogando aqui um pouco com a ciência para tentar elaborar assim, uma capacidade nossa de termos entendimento no processo. E aí ele coloca na questão 94, de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Porque ele tem que absorver matéria de algum lado, do fluido universal de cada globo. Então, globo nosso aqui, Terra, tem uma capacidade de fluir, tem uma densidade, tem uma química muito própria para esse estado de evolução que nós estamos. Né? Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório conforme mudar de roupa. Imaginemos o trabalho, a renúncia que esse espírito de luz, esse espírito puro, Jesus, teve que promover para se apequenar e chegar ao nosso planeta e aqui estar e poder desenvolver a peregrinação de um pequeno espaço de tempo, mas poder dar toda a expressão do seu conhecimento, da sua experiência, do seu ensinamento
dentro de uma matéria que para ele já é extremamente grosseira. Claro que ele, como espírito, que também foi formado simples e ignorante, teve essa experiência, mas anos-luz, em tempo como o nosso, aqui contando, anos-luz antes. Né? E nós, ainda rastejantes aqui nesse processo muito terreno, sobre a ação da gravidade, sobre a necessidade do oxigênio, sobre a necessidade de água, sobre a necessidade de muitas coisas para sobrevivermos, para que tenhamos interação, relação e sobrevivência com esse processo de nutrição. Imagina esses espíritos chegando aqui ainda de um modo sacrificial, é missionário mesmo, né? Chegar aqui para poder se adensarem e viver esse adensamento que nós vivemos. Bom, fica por aqui esse pequeno estudo, essa pequena abordagem do Livro dos Espíritos na questão 75 até a 90, 76 até a 95. Eu fico grato pela oportunidade da expressão, da reflexão e, sobretudo, se eu lhes provoquei, muito bom. É para isso mesmo. É para que todos os senhores e senhoras possam buscar mais conhecimento agregando, porque é o conhecimento que nos liberta, né? O tamanho do mundo de cada ser, como diz Einstein, é o tamanho do seu conhecimento. Então, o universo de cada um vai depender do conhecimento que nós temos, né? Tudo aquilo que nós não conhecemos, ignoramos, não faz sentido para a gente. Só vai realizar a partir do conhecimento. Um ótimo momento para todos vocês. Obrigado por esse compartilhamento. Obrigado por essa escuta de todos vocês. Que a graça de Deus esteja presente em nossos corações. Que Jesus seja esse irmão maior, esse doce rabi médico de nossas almas a todo instante, como um norte para o nosso coração, voltados para Ele. E que nossos mentores possam nos estar sustentando nesses momentos de aprendizado e crescimento. Ao Dr. Herman, patrono da Casa do Caminho, e a todos os bons espíritos e à direção encarnada pela oportunidade da tarefa, somos muito gratos. Bom descanso para todos. Tchau.